A paz do Senhor Jesus a todos que se encontram aí do outro lado. Pois bem, por meio deste vídeo, temos mais uma mensagem para o teu coração. O Senhor Espírito Santo tem uma mensagem para o teu coração e para toda a sua família. Neste vídeo, nós estaremos tratando um assunto polêmico, voltado ao batismo de bebês, voltado ao batismo de criança. Milhares de pessoas têm se questionado quem deve e quem não deve ser batizado. Milhares de pessoas têm feito essa pergunta. Será que é lícito batizar crianças? Será que nós podemos batizar crianças? O que a Bíblia realmente tem a dizer a respeito? Vamos começar com o livro de Provérbios 22, Provérbio 22, no seu versículo 6. Diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ok. Nós vemos em Provérbios 22, versículo 6, Deus dizendo que a criança tem de ser ensinada, a criança tem de ser instruída a crescer no Evangelho do Senhor Jesus, no Evangelho das Sagradas Escrituras. Por outro lado, quando nós meditamos o livro de Marcos capítulo 10, no seu verso 13 ao verso 16, e o livro de Mateus 19, do versículo 13 ao versículo 15, nós vemos o Senhor Jesus Cristo reunido diante da multidão. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo perante a multidão. E tem aí crianças aproximando-se do Senhor Jesus. Os discípulos estavam próximos do Senhor Jesus, impedindo com que essas crianças se aproximassem dele. E o Senhor Jesus Cristo diz assim aos seus discípulos: deixem vir até minhas crianças, permitam que as crianças se aproximem de mim, pois delas é o reino dos céus. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus Cristo Nazareno os abençoou. Pois bem, meus irmãos, por que batizar criança? Qual é o propósito para batizar criança? O livro de 1 João, capítulo 3, no seu verso 4, diz assim, a palavra de Deus: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Então, o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. O que, na verdade, uma criança tem a ver com a transgressão da lei de Deus? O que um bebê, na verdade, tem transgredido nas Sagradas Escrituras, voltado aos mandamentos do Senhor Jesus? Nenhum bebê, nenhuma criança transgride a lei de Deus. Estamos falando de crianças, 5, 3, 6 anos de idade. Essas crianças, esses bebês, crianças recém-nascidas, o que tem a ver as crianças com a lei, com a transgressão da lei de Deus? O que tem a ver? Absolutamente nada. Então a Bíblia vai dizendo, né? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Prática pecaminosa. Prática pecaminosa. Um recém-nascido, um bebê não comete pecado nenhum, pois o pecado é a transgressão da lei. Por outra, versículo 5 vai dizendo assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O Senhor Jesus Cristo se manifestou, o Senhor Jesus Cristo foi enviado na terra para tirar o pecado dos homens. Pois bem, meus irmãos e minhas amadas, de forma resumida, eu quero que vocês percebam que uma criança, na verdade, não transgride a lei de Deus. 4, 5, 6 anos de idade. Pois a criança nessa idade, a criança dessa idade, não tem noção 100% das coisas. Então transgride a lei aquela pessoa que já tem a consciência madura, a consciência aprovada no que concerne as coisas da terra, no que concerne a vida aqui na terra, no que concerne as práticas da terra. Pois bem, e por outro lado, quando a criança nasce, a criança não nasce com pecado, a criança nasce com a natureza do pecado. É esse ponto que muita gente precisa compreender. Quando Deus criou o homem e a mulher no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito. A natureza do homem era perfeita. Em que momento é que o pecado entra?
quando Adão, quando Eva erraram contra Deus. Aí entrou o pecado. Isso é, o homem que tinha a natureza perfeita, a natureza pura, por causa da desobediência, por causa da transgressão da voz de Deus, da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, a qual foi proferida para Adão, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não coma desse fruto. Adão desobedeceu. Adão transgrediu, foi contra os princípios que lhe foi dado, revelado, orientado pela pessoa de Deus. Então, uma criança, um bebê, quando nasce, a criança nasce com a natureza pecaminosa, após a natureza da santificação, a natureza pura se perdeu no jardim do Éden. Então, a criança nasce com a natureza do pecado. Que natureza é essa? A corrupção da carne, a queda começou em Gênesis. A queda começa no primeiro pai que nós tivemos, Adão. Pois, meus irmãos, para dizer que criança não tem pecado, bebê não tem pecado, pois está em pecado quem transgride a lei, aquele que tem noção do bem e do mal, aquela pessoa que tem a consciência madura, consciência adulta. Ok, agora, já que a criança não pode ser batizada, já que um menino, uma menina não pode ser batizada, então, qual é o padrão bíblico? O padrão bíblico, na verdade, é a apresentação. Quando uma criança nasce, deve ser apresentada na pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. A Bíblia nos mostra, em várias passagens bíblicas no Antigo Testamento, em várias passagens bíblicas, nós vemos que os profetas, nós vemos vários homens que foram apresentados a Deus quando eles nasceram. E nós vemos no Novo Testamento a pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo, depois de ter completado 8 dias do seu nascimento, nós vemos o Senhor Jesus a ser conduzido ao templo para ser apresentado a Deus Todo-Poderoso. Não vemos a Bíblia a trazer algum respaldo bíblico aonde o Senhor Jesus Cristo, que é o foco do Evangelho, que é o pilar, que é a força principal do Evangelho, o único a ser seguido, o único exemplo a ser seguido, nós não vemos esse mesmo Messias, esse mesmo Cristo a ser batizado. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo seria a pessoa certa, a pessoa única, o único que poderia ser batizado quando nasceu. E não vemos isso na Bíblia, pois Cristo foi gerado da pessoa do Senhor Espírito Santo no ventre de Maria, filho do próprio Deus, não foi batizado quando menino. E o que a Bíblia diz? Lucas capítulo 2, versículo 21 em diante diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Versículo 22 diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Esse é o padrão bíblico. O que é o batismo? Batismo é remissão dos pecados, de acordo com o livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Remissão dos pecados. O apóstolo Pedro, nessa passagem, está dizendo: arrependei-vos, sejam batizados e recebam o Espírito Santo. E ele diz mesmo: sejam batizados para a remissão dos pecados. Quem realmente tem de ser batizado? Aquela pessoa que está consciente da podridão, que está consciente do lixo, dos erros que cometeu toda a sua vida enquanto viveu. Essa pessoa que tem de ser batizado. Agora, uma criança, um bebê, um menino, o que o menino fez para ser batizado? Se o menino não comete pecado, se a criança não comete pecado, a criança nasce com a natureza pecaminosa. Então, o padrão único para ser batizado, na verdade, é a pessoa que cometeu o pecado, que tem de se batizar para que os seus pecados sejam remidos. Vocês perceberam? Vocês estão aí do outro lado? Então, meus irmãos, entendam uma coisa: ninguém pode crescer e ninguém pode diminuir absolutamente nada. Na Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, não vemos nenhuma passagem bíblica, nenhuma sustentabilidade bíblica em que aprova o batismo de uma criança. Eu vou afirmar nesse vídeo que toda igreja, quer seja evangélica, quer seja prostituta, meretriz, a grande, a Babilônia, todas essas igrejas é do diabo, é do capeta, são dos demônios.
Meus irmãos, prestem atenção. Filho de Cristo é aquele que obedece os mandamentos de Cristo. De acordo com o livro de 1 João capítulo 2, versículo 3, de forma clara lá está. Filho de Deus é aquele que obedece os seus mandamentos. Pois quem não aceita andar de acordo às Sagradas Escrituras, esse é contra Cristo, é contra a doutrina de Cristo, é contra os evangelhos de Cristo. E se é contra o evangelho de Cristo, é porque é contra o Deus dessa doutrina, que é o próprio Cristo. Então, meus irmãos, para dizer que muitos lugares chamados de igreja, que tem nome de templos, não são templos, não são igrejas, mas são, na verdade, centros de macumbaria. Sim, existem muitas igrejas onde, na verdade, o diabo, os demônios lá vivem, lá estão com cama, com almofada, lençol, coxas, etc. Porque é centro de macumbaria, não são igrejas. Para dizer que toda igreja que estão batizando bebê, que não há respaldo bíblico para tais ações, tais atos, essas igrejas são do diabo, é do inferno. E esses, na verdade, que estão fazendo isso, se não se arrependerem, se não se converterem, irão para o inferno. Despertem, meus irmãos, pois a criança não deve ser batizada, pois o recém-nascido não pode ser batizado, mas deve ser apresentado a Deus. Nasceu teu filho, nasceu tua filha, pega na tua criança, leva até um homem de Deus, não a um jarcodilo, não a um pastor de boi, leva a um pastor de ovelha, pastor do céu, ministro do evangelho, pessoa selada pelo Senhor Espírito Santo, leva até esse homem de Deus para apresentar teu filho ao Senhor Jesus. E quando ele crescer, depois dele ter ouvido o evangelho durante o seu crescimento, ele aí, por livre e espontânea vontade, vai tomar a sua decisão em ser ou não batizado. O ser batizado ou não depende da palavra do pai ou da mãe. Então, meus irmãos, cresçam em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno e não permitam mais que ninguém vos engane. Que o poder de Deus e a graça do Espírito Santo repouse sobre todos vós, hoje e amanhã e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.